Você já parou para pensar sobre como os alimentos que você consome diariamente são produzidos? Bem, alguns alimentos podem ser obtidos diretamente de plantas ou animais, como é o caso das frutas, legumes, verduras e dos ovos e carnes, também chamados de alimentos in natura. Ainda assim, é comum que esses alimentos passem por alguma alteração antes de serem consumidos, como limpeza e retirada de partes não comestíveis, como é o caso do arroz e do feijão. Já outros passam por secagem e embalagem, como é o caso da uva passa, por pasteurização, no caso do leite de saquinho, e por resfriamento ou congelamento, como ocorre com as carnes. Alguns grãos, como os de milho e trigo, e raízes, como a mandioca, costumam ainda ser moídos e transformados em farinhas. Essas alterações aumentam o tempo de conservação dos alimentos in natura, preservando-os e deixando esses alimentos prontos para o armazenamento. E por isso, eles são chamados de alimentos minimamente processados. Mas para que alguns desses alimentos durem mais ou fiquem com um gosto melhor, podem ser usados métodos de conservação que se caracterizam pela adição de ingredientes como açúcar, sal, óleos ou gorduras a um alimento in natura ou minimamente processado. São exemplos a conservação de frutas em calda, peixes enlatados e vegetais em conserva, a fermentação não alcoólica, no caso dos queijos e dos pães, e a salga realizada nas carnes de sol ou seca. Esses alimentos são denominados alimentos processados e, mesmo com a composição nutricional alterada, ainda são reconhecidos como versões modificadas do alimento in natura. Um alimento pode também passar por várias etapas ou técnicas de processamento e diferentes indústrias podem fazer parte da sua fabricação. Isso caracteriza o ultraprocessamento, onde o alimento in natura passa por tantas alterações que ele representa uma parte pequena na lista de ingredientes do rótulo e, na maioria das vezes, não é possível reconhecê-lo. Nesse exemplo, você pode entender como os níveis de processamento influenciam na composição do alimento. Aqui temos o tomate e o pêssego como alimento in natura. Quando são adicionados sal ou açúcar, esses alimentos se tornam processados, como no caso do extrato de tomate ou do pêssego em calda. Mas quando, além do sal ou açúcar, são adicionadas substâncias de uso industrial, como emulsificantes, corantes, aromatizantes, espessantes e outros aditivos alimentares, são criados alimentos ultraprocessados, como o ketchup ou o suco de pêssego em caixa, por exemplo. Essas características influenciam diretamente na qualidade desses produtos, tornando sua composição nutricional desequilibrada e altamente calórica. Deu para perceber a diferença entre os níveis de processamento? Quer saber mais? Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nele, você encontra mais informações e recomendações para práticas alimentares saudáveis.